Louvor a Deus para sempre, amém. Querido irmão, querida irmã, espero que você esteja bem. Hoje é um dia muito especial. Hoje nós celebramos o domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero iniciar o nosso programa de hoje desejando a você uma santa e feliz Páscoa. O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia. Ele venceu o mal, ele venceu a morte e também nos dará forças para que nós possamos vencer todos os obstáculos que se levantam na nossa caminhada. Eu sou o Padre André Viana e você está assistindo aqui na TVI o nosso programa Caminho do Céu. O nosso objetivo aqui é tomar você pela mão e caminhar com você em direção ao céu. É verdade, nós não fomos criados para esta terra, estamos aqui de passagem, mas nós somos cidadãos do céu. Santa Teresinha dizia que a nossa vida é um instante entre duas eternidades, uma que se chama céu, uma eternidade junto de Deus, e a outra eternidade que se chama o inferno, que é uma eternidade longe de Deus. E nós escolhemos viver com Deus. Já nesta terra, vivemos com Ele, já nesta terra, caminhamos com Ele, mas queremos viver com Ele por toda a eternidade no céu. Este é o mistério da Santa Cruz. A paixão de Jesus Cristo abriu para nós o céu. O céu estava fechado para a humanidade, mas pela paixão, morte e ressurreição do Senhor, o Pai das Misericórdias deu-nos acesso à vida eterna. Por isso, hoje é para nós um dia de muita alegria, um dia de louvor, um dia de exultação, porque o Senhor verdadeiramente ressuscitou, venceu o mal, venceu a morte e também nos deu a vitória. Celebremos então este dia com muita alegria dentro do nosso coração. Eu não sei se você já percebeu, mas o nosso contexto de mundo hoje é marcado pela tristeza. Nós temos muitos irmãos que, mesmo tendo tudo, não conseguem encontrar a felicidade. Mesmo tendo muitos prazeres e muitas facilidades, não conseguem encontrar a verdadeira alegria. Exatamente porque a alegria não está nas coisas, mas a alegria está em Deus. Não é errado ter coisas, não é errado estar com as pessoas, mas eu começo a me frustrar e a me decepcionar na medida em que eu busco nas coisas e nas pessoas a felicidade que só Deus pode me dar. A felicidade não é o acúmulo de coisas, a felicidade não é o aumento de pessoas ao meu redor, mas a felicidade acontece na minha vida na medida em que o meu coração se une verdadeiramente ao coração de Deus. É verdade que todos nós enfrentamos obstáculos, tentações, todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos doenças, todos nós temos aí as adversidades de cada dia, mas é preciso que dentro do nosso coração nós tenhamos um lugar sagrado, um lugar selado e fechado, onde Deus habita, e este encontro diário com Deus renova a nossa alegria. Eu me lembro que uma vez, meditando alguns textos a respeito de São Francisco de Assis, o pregador que falava para nós a respeito da vida de São Francisco, ele dizia: São Francisco nos ensinava que a primeira coisa que o demônio quer tirar do nosso coração é a alegria, porque a alegria é fruto da presença de Deus. Então, quando nós perdemos a alegria, quando nós somos roubados na alegria, é porque Deus deixou de ser o centro da nossa vida e deixou de ser o centro do nosso coração. Muito importante que você compreenda que você pode chorar, eu posso chorar,
nós temos dias que são muito difíceis, mas no fundo do nosso coração nós devemos manter esta alegria bem firme, esta alegria que está alicerçada em Deus. E isto é fruto da presença de Deus. Veja, quando nós cometemos um pecado, é muito comum que depois deste ato pecaminoso entre no nosso coração uma tristeza. Porque exatamente a partir do momento em que nós rompemos com Deus e que Deus não está mais no centro da nossa vida, nós perdemos a verdadeira alegria. Então, neste domingo de Páscoa, é necessário que eu e você tomemos esta decisão. Colocar Jesus no centro da nossa vida e mantê-lo aí no centro da nossa vida. Mesmo diante dos afazeres, das tarefas de cada dia, você precisa manter os teus olhos fixos no Senhor. Seja quando você olha para uma igreja, sei lá, a torre de uma igreja, ou quando você é capaz de voltar os olhos para dentro do seu coração e dentro do seu coração reconhecer ali a presença de Deus que renova e enche o nosso coração de uma verdadeira alegria. Eu quero meditar com você um trecho da Palavra de Deus que nos ajuda a pensar e meditar sobre este tema da verdadeira alegria. Trata-se do Evangelho de São João, no capítulo 20, a partir do versículo 20. Diz assim: dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então veja, depois que Jesus ressuscitou, ele vai ao encontro dos apóstolos. Depois que Jesus ressuscita, ele visita os apóstolos. E diz assim: os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Veja que interessante, que depois que Jesus experimenta a cruz e a morte, os discípulos são visitados por um desânimo, por uma tristeza, porque eles amavam Jesus, eles não entendiam direito o que estava acontecendo. E quando Jesus vai ao encontro deles e mostra para eles as mãos e o lado aberto, diz que eles se alegraram por verem o Senhor. Isso significa que, quanto mais os nossos olhos estão voltados para o Senhor, mesmo que enfrentemos situações difíceis, mesmo que enfrentemos provações e dificuldades, o nosso coração se mantém na verdadeira alegria. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Eu e você também somos convidados a fazer esta experiência. Manter o nosso coração, manter a nossa alma, manter os nossos olhos abertos para Deus e voltados para Deus, é a certeza de que mesmo que vivamos as piores circunstâncias, o nosso coração está mergulhado numa verdadeira alegria. Eu sei que isso não é fácil. Uma vez, visitando uma senhora doente, eu disse a ela, não é? Se a senhora ficar olhando para esta doença, a senhora vai se desesperar a cada dia. Se a senhora ficar olhando para esta enfermidade, a senhora vai se revoltar a cada dia. Mas se a senhora voltar os seus olhos para Jesus, verdadeiramente a senhora vai encontrar nele a verdadeira alegria. Eu posso estar sofrendo, mas Jesus está comigo. Eu posso estar doente, mas Jesus é o meu Senhor. Eu posso ter perdido meu emprego, mas eu sei que Ele é o meu provedor e o meu pastor. Eu posso ter sido rejeitado, mas eu sei que o Senhor não me desampara e não me abandona. É um exercício de fé. Mas contemplar o Senhor, olhar para o Senhor, voltar os nossos olhos para o Senhor é realmente o segredo para encontrarmos a verdadeira alegria e vivermos em plena alegria, mesmo quando as circunstâncias não são boas. E aí então, passado uns dias, eu voltei para visitar essa senhora e quando cheguei lá, ela tinha pedido para a família dela um quadro da imagem de Jesus misericordioso. E ela colocou o quadro ali em frente à cama onde ela estava no hospital. E então ela disse: agora em todos os momentos
eu, ao invés de ficar olhando para essas máquinas, essas coisas que ligaram em mim, eu olho para Jesus. E isto é verdade. Nenhum de nós está livre das coisas na vida. Eu não sei o que é que vai acontecer comigo, eu não estou livre de adversidades e situações difíceis, mas eu escolho para onde eu quero olhar. Eu escolho para quem eu quero olhar. E hoje eu quero convidar você, neste domingo de Páscoa, a tomar essa decisão. Pare de ficar olhando para aquilo que te falaram. Pare de ficar olhando para aquilo que te fizeram. Pare de ficar olhando para circunstâncias que talvez não são boas. Talvez você hoje está celebrando a Páscoa, mas tendo aí uma situação difícil na sua casa. Pare de ficar olhando para as circunstâncias e volte o seu olhar para o Senhor. Porque quando você olha para o Senhor, o seu coração verdadeiramente se alegra. Eu quero ainda continuar a nossa meditação com um trecho de Santa Faustina. No diário, Santa Faustina anota sobre muitos temas de vida espiritual, mas eu gostaria de pegar com você o parágrafo 1396, no qual Nosso Senhor fala pessoalmente a Santa Faustina e hoje fala pessoalmente a mim e a você. Ele diz assim: ó, se os pecadores conhecessem a minha misericórdia, não se perderiam em tão grande número. Diz às almas pecadoras que não temam aproximar-se de mim. Fala-lhes da minha grande misericórdia. E é verdade, depois que a tristeza entra no nosso coração, como filha da tristeza, nós temos o desespero. Quando a tristeza governa o coração de uma pessoa, entra a angústia, entra a aflição, entra o desespero, entra o pânico, entra tudo aquilo que há de ruim. Por isso Jesus diz a Santa Faustina: se os pecadores conhecessem a minha misericórdia, não se perderiam. E se nós olharmos ao nosso redor hoje, vamos ver quantas pessoas perdidas na tristeza, no desânimo, na angústia, no desespero, no pavor. É preciso que, especialmente nesse domingo de Páscoa, eu e você saiamos desse nosso programa hoje convencidos: em Jesus há esperança. Em Jesus eu posso vencer, em Jesus eu posso superar todas as coisas. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ser custoso, mas eu creio e eu confio que a misericórdia de Deus pode todas as coisas. Voltar o meu olhar para a misericórdia de Deus é ter a certeza de que eu posso vencer e superar todas as coisas. Eu posso chorar, eu posso sair um pouco ferido, eu posso cair, eu posso tropeçar, mas em Deus eu posso levantar, em Deus eu posso recomeçar, em Deus eu posso viver de novo. Que neste domingo de Páscoa, meu irmão, minha irmã, o seu coração seja preenchido por uma nova esperança. Que a sua alma seja preenchida por uma nova esperança. Não se entregue ao desânimo, não se entregue à tristeza. Volte os teus olhos para o Senhor que está no sacrário, para o Senhor que está representado num crucifixo, para o Senhor que está representado no quadro de Jesus misericordioso. Mas pare de ficar olhando para as coisas, para as pessoas, para as situações, porque nisso o seu coração se entristece. Se as coisas deste mundo são a razão da sua tristeza, que Jesus ressuscitado seja a causa da sua alegria. Santa Páscoa, que o Senhor te abençoe e encha o seu coração de verdadeira alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.